Fala, galera, bora pra mais um. Quem tava ansioso pelas operações de hoje, após o dia de ontem, né, um dia de loss, hoje fomos um pouco melhor e vim trazer para vocês aqui todas as operações de hoje, meu operacional, e vamos pro vídeo. Bom, galera, pra gente começar, vou discutir um pouco aqui sobre como foi o meu dia, né? Hoje foi um dia de gain, graças a Deus. Recuperei os 8 pontos que eu perdi ontem, porém, como ontem eu tive um loss maior do que eu tinha previsto, eu acabei finalizando com a margem operacional que eu tinha para dois contratos um pouco abaixo. Então hoje eu tive que retornar para um contratinho, beleza? Seguindo aí as minhas regras de operar de acordo com o capital que eu tenho disponível. Mas é isso. Minha primeira operação já começou aí às 9h13, mais ou menos, né? Foi uma operação de venda na região da VWAP, o mercado estava de canal, trabalhando aí do 31 ao 34. Chegava aí na abertura com o VWAP, o vendedor entrava um pouco mais, com um pouco mais de força. Nessa operação aí a gente já percebe que ela nem andou a meu favor, né? Foi uma operação que eu poderia ter estopado antes por conta das agressões que entraram, né? Entrou muita agressão da ativa e tal. O mercado rapidamente aí ganhou a abertura VWAP depois de ter entrado na operação, então foi um stop aí maior do que o necessário. Analisando friamente nesse momento. Posteriormente eu fiz uma venda depois do mercado ter feito a máxima lá no 39,5, né? A gente viu aí que o mercado fez a máxima lá, a Elliott vendeu, comprou aí 1.000 contratos no 37,5, o mercado já estava pagando 36, 36,5, entrou bastante fluxo vendedor, e essa operação aí a gente vendeu na absorção da Elliott. Se você olhar aí o Times in Trade, você vai ver que depois da compra dela não entrou mais nenhum outro comprador agressor, o mercado entrou agressor vendedor, foi para baixo, chegou a tocar aí a VWAP com a abertura, o mercado ficou trabalhando um pouquinho aí no 36, chegou a pagar o 34, e de novo a Tullet entrou agredindo. Nesse momento aí eu decidi proteger minha operação por conta que o mercado estava trabalhando nessa região, né? Você viu que teve muitas agressões aí, o comprador já entrou colocando ordem no book, teve agressão de compra, levou o mercado até o 36 de novo. Mas como ele não rompeu o 37 lá, né, com essas agressões de compra, com as ordens do book, eu quis proteger minha operação aí no 33,5, né? Mercado novamente entrou agressões de venda, mercado foi até o 34, veio até o 33,5 e eu fiz o quê? Tentei alongar o meu stop de novo, minha meu limite de venda. Mas aí acabei protegendo a operação lá na VWAP, onde foi que o mercado estava trabalhando. E ele ficou aí, veio até o 31,5, deixou uma exaustãozinha lá, parou de entrar agressor vendedor e o mercado me tirou aí no 34. Preferi sair da operação aí no 34 com 3 pontos, né? A operação seguinte, o mercado ficou nessa região lá do 32, não perdeu. E eu decidi entrar na compra. O mercado não perdeu a abertura e a VWAP, então eu entrei comprado. Coloquei um stop aí de 2 pontos, mercado novamente trabalhando nessa região. Chegou aí lá. Mas esse aí eu vejo que é um dos meus problemas. Na verdade, eu sei que é um dos meus problemas e eu não consigo corrigir, velho. Uma coisa que eu preciso trabalhar muito isso. De eu colocar meu alvo, escolher meu alvo e depois alongar ou diminuir, por exemplo. Eu não digo nem diminuir o meu risco, sabe? Mas essa questão de alongar o meu alvo é uma coisa que tem, eu acredito que me prejudicado bastante. Porque eu poderia ter saído já com 2 pontos, o mercado tinha pagado tranquilamente 2 pontos, né? E aí ele ficou trabalhando ali, inclusive no spread do 36, 36,5, o mercado voltou até aqui o 35 e eu preferi zerar a operação para não perder essa positividade que eu tinha no momento. Acabou que o mercado nem tocou o 34, que é onde eu estava protegido, mas ele chegou a fazer 38 depois. É uma questão que tem muito no livro de, acho que é Mark Douglas, que ele fala
sobre você aceitar o risco, né? Foi uma. Pois é, tava falando sobre ser uma operação que a gente tem que aceitar o risco, né? O Mark Douglas fala que quando você colocar um stop, tem que ter o seu risco de cada operação. E naquele momento lá eu acabei não aceitando, né? Essa aí foi outra operação que eu fiz de venda, já que o mercado estava nesse canalzinho aí durante a manhã. Esse 39 aí era o topo, né? O comprador não demonstrou força para ir romper lá a máxima nesse momento. E aí o mercado ticou 38 com as agressões lá da XP. Ticou 39 na verdade, o mercado não foi para cima, não rompeu lá a máxima. E aí eu decidi, na verdade eu já tinha colocado a ordem de venda, né? Tava só esperando o preço chegar nessa região e retornar. Ele ticou aí meu alvo, né? Que era um alvo agora, sim. Coloquei um alvo e não mexi. Um alvo de 2 pontos aí no 36. Ele chegou a pagar o 36 lá, deixou 33 contratos e depois a Tulet entrou agredindo aí e o mercado absorveu lá no 37, né? Não andou mais do que isso. Saí positivo naquela operação e essa aí já é a seguinte. Nesse momento o mercado tinha rompido o 39 que eu tinha falado, porém eu acreditava que o mercado ia continuar a romper essas regiões aí do 40, 45 e acabei fazendo uma compra meio atrasada, né? A compra de fato deveria ter sido na região do 40, do 39, onde foi o rompimento. Comprei atrasado. É, essa operação aqui ainda acreditava, né? Porque o comprador vinha colocando ordem no book, vinha agredindo, mas deu para notar também que o vendedor estava bem atuante nessa região e acabou me estopando aí com 3 pontos, né? Depois tentei fazer uma compra na região do 40, onde era de fato onde eu queria ter feito a minha primeira compra, né? Como se fosse um pullback aí, praticamente imediatamente após o meu stop. O mercado continuou vendido nesse momento. Muitas agressões vendedoras, o vendedor correndo atrás do preço, XP ali com 1.000 contratos lá na região do 40 onde eu tinha comprado. Só que ele chegou nessa região do 38 e deu meio que uma segurada, né? Voltava para cima do 40, mas não conseguia voltar lá para as máximas. O mercado trabalhou nesse intervalo aqui do 41 até o 38 por uns 2, 3 minutos. Acho que acredito que foi mais ou menos esse o tempo da operação. E aí, posteriormente, ele acabou rompendo a região do 38 e o vendedor foi absorvido aí no 37,5, né? Teve muita agressão de venda aqui nessa faixa de preço. E depois que eu realizei uma venda lá no 43, que tinha sido a mesma região onde o vendedor tinha aparecido, deixei uma ordem de venda lá, o mercado pegou minha ordem e depois retornou para a região do 37 novamente, completando esse canal aí que a gente viu na última operação, né? Ele pagando do 44 até o 37 lá, a região da VWAP nesse momento. Essa aí foi uma operação com base nesse canal, visualizando essas escoras que tinha aí para cima, do 45, 45,5. O vendedor também tinha atuado aqui nesse momento. E o comprador, quando chegou lá no 44,5, deixou uma exaustão lá de 160 contratos. Uma agressão de 160 contratos e depois disso não agrediu mais. Esperei a operação pagar aí os 3,5 pontos. O mercado trabalhou, ficou segurando na região do 1,42 e logo em seguida eu estendi minha operação de novo. Mais uma vez, tentei estender essa operação aí e por fim, mesmo estendendo, protegi ela com os mesmos 3,5 pontos. O mercado demorou de pegar minha ordem, eu fiquei na fila aqui 200, 166. Tava agredindo, mas ele acabou retornando lá e me tirando com 3,5 pontos. Pagou 5 pontos, mas me tirou com 3,5 pontos. E depois ele acabou agredindo essa região aí do 38, pagou 5 pontos de fato. Se eu não tivesse protegido a operação com os 3,5 pontos, teria saído com 5 pontos, mas ele ficou trabalhando. E como ele não estava conseguindo romper essa região do 37 da VWAP, eu decidi fazer uma compra aqui, considerando toda essa absorção que o mercado estava fazendo aqui. Ó, a gente consegue ver ali no Times and Trade muita venda ali
da XP, UBS, Ágora, Necton, da Warren, o mercado batendo forte aqui no 37,5 e não conseguia romper essa região. Coloquei uma ordem de compra aqui no 38 e alonguei minha operação. Na verdade, de início aí tinha colocado uma ordem oco aqui de 1 para 1, na verdade, né? Mas depois eu imaginei que o mercado poderia continuar segurando essa região. Deixei meu stop de 3 pontos, que é um pouquinho abaixo aí dessa VWAP, o mercado lá. A gente vê a ideal agredindo e o mercado não conseguia ir para baixo. Muita venda ali no Times and Trade e mesmo assim o mercado não conseguia perder aí o 37. Chegou a tocar o 36, mas aí entrou a ideal também, ideal nas duas pontas, calçando o book a 37,5. Entrar comprador aí pelo book, foi subindo devagarzinho, sem muita agressão. A Tuet agrediu a 40. E aí eu fiquei só esperando o mercado ir para cima do 40 para proteger minha operação de novo, porque eu acreditava que essa absorção no 37 poderia fazer o mercado voltar lá para máxima. Protegi minha operação aí com 1,5 na região do 36. Se ele voltasse para baixo do 37,5, isso significaria que o vendedor teria conseguido êxito aí em romper essa região, mas novamente o comprador absorveu bastante aí. Teve outra, a Ágora colocou ordem no book ali, depois começou a agredir, o mercado foi para cima do 40 de novo. E aí, depois desse momento que eu me lembro aqui, parece que vai entrar alguma agressão muito forte aqui na região do 41,5. Aí é quando eu acabo protegendo minha operação, né? A gente vê ali a XP, a Ativa, jogou o mercado a 43 e aí a Morgan calçou aí no book 1.200, 1.300 contratos na região do 42. Eu protegi abaixo dela. Meu alvo estava no 44, mas como estava entrando muita compra, eu acabei colocando ele no 46. Protegi ali na região onde tinha ordens no book, né? A BTG calçando ali 42,5, 1.300 e tantos contratos. A Terra agrediu 3.000 contratos na máxima, o mercado fez nova máxima, foi no 46, ficou trabalhando aqui na região do 43,5, não conseguiu perder o 43, retornou lá para a região do 45 com muita agressão. A gente vê pelo volume price aqui, ó, o comprador agredindo mais de 8.000 contratos aqui nessa região até o 45,5. Minha ordem ficou lá no 46 e eu fiquei esperando, estava ansioso, pronto para... Você vê aí que eu fiquei o mouse rodando o Superdom o tempo todo. Fiquei só esperando pegar minha ordem e aí eu consegui sair no topo. E essas foram minhas operações do dia. Aí com um total aí de 8 pontos positivo, né? 8 operações para 8 pontos, a média de 1 ponto por operação, que não é muito legal. Mas a diferença de ontem foi o saldo, né? Hoje eu fiz 62,5% de operações vencedoras. Teve algumas operações vendedoras aqui que eu poderia ter zerado um pouco antes de tomar o stop. Essa aqui, por exemplo, de 3 minutos. Mas é isso. Fico aqui com o vídeo de hoje mais uma vez. Hoje foi um dia melhor, assim, operações um pouco melhores estruturadas. Ainda tive alguns erros cometidos. Porém, fico feliz de ter melhorado hoje, de ter saído positivo. Infelizmente, se fosse com 2 contratos, eu teria recuperado o prejuízo de ontem em resultado bruto, né? Mas teve essa questão de ter que ter diminuído a quantidade de contratos, mas não tem problema. Fica para as próximas operações, um dia que eu tiver conseguindo operar lá com meus 50, 100 contratos, isso aqui não vai fazer tanta diferença. No mais, eu agradeço mais uma vez por assistir o vídeo até aqui. E se você gostou, peço que você deixe o like, que comente e ative o sininho também. Se inscreva no canal para receber todos os dias os meus vídeos das minhas operações, beleza? Fico aqui, um forte abraço e até mais.